Vamos dar uma retomada aí no que a gente está falando. A gente está falando sobre seleção de medicamentos, tá? Então, eu só vou voltar um pouquinho rapidamente aí no que a gente estava falando, para a gente poder dar continuidade nesse tema aí, nesse assunto. Então, lembrando que farmácia hospitalar não é igual drogaria, a gente não tem tudo, a gente trabalha com alguns medicamentos, a gente seleciona alguns medicamentos que são importantes para a gente poder trabalhar, ok? Então, a gente usa uma série de parâmetros aí, uma série de... Deixa eu só aceitar aqui um pouco que está entrando aqui, gente. Então, a gente tem que avaliar uma série de parâmetros aí, ok? Em alguns aspectos aí a gente falou de alguns desses aspectos aqui. Vamos continuar aqui a partir desse slide aqui. Então, critérios para a seleção, para a padronização de medicamentos. Então, evitar uma multiplicidade de princípios ativos. Então, a gente vai selecionar sei lá, um medicamento para enxaqueca, não precisa selecionar um medicamento para dor, 300 milhões de medicamentos. Então, reduzir o número de princípios ativos para aquela mesma patologia, se possível. Padronizar medicamentos de fornecedores que já tenham passado por avaliação técnica. Então, a gente conhecer quem é o fornecedor da gente, ok? Evitar sempre que possível. A gente vai falar sobre compra de medicamento, tá? Então, o nosso próximo assunto é compra. E nas compras a gente vai dar alguns detalhes sobre isso. Evitar sempre que possível a associação medicamentosa, então não ter várias associações aí, priorizando medicamentos de princípio ativo único. A gente comentou isso na aula passada que eu lembro. Se for padronizado um outro medicamento da mesma classe farmacológica, então a gente tentar excluir, porque os médicos acabam pedindo muita inclusão na padronização, quero que padronize, eu quero que padronize, eu quero que padronize, mas acaba não tirando. E a gente tem alguns médicos que, por, sei lá, pressão da indústria farmacêutica, ou seja o que for, o que acontece? O médico fica forçando a barra para padronizar alguma coisa que depois ele não utiliza. Então, a gente acaba padronizando itens que depois não são utilizados, ok? Produtos cuja comercialização foi proibida, identificação de efeitos tóxicos, evidência, desculpa, de efeitos tóxicos, então, toda aquela parte de farmacovigilância que a gente falou, e se não teve consumo. Então, é importante de tempos em tempos a gente avaliar o consumo daqueles itens, tá? Não teve consumo, para que ter um medicamento lá? Certo? Quais são as vantagens que a gente tem aí com essa seleção, com essa padronização de medicamentos? Eu vou melhorar a qualidade da minha farmacoterapia, ok? Porque eu vou estar trabalhando com medicamentos que eu conheço, medicamentos seguros, então eu facilito toda essa vigilância farmacológica aí, eu consigo melhorar tudo isso, ok? Boa noite, Walter. Estou respondendo as mensagens aqui que vão aparecendo, gente. Garantir uma segurança na prescrição. Então, eu garantir essa segurança na prescrição aí. Então, a gente conhecer quais são os medicamentos. Então, garantir que eu vou atender aquele medicamento, que eu conheço aquele medicamento, que o medicamento é seguro, como é que a enfermagem tem que administrar, vou reduzir as reações adversas a esse medicamento. Quer dizer, disciplinar a prescrição, o médico não pode prescrever qualquer coisa. Então, eu comentei na aula passada, a gente tem uma legislação no nosso estado, é do estado de São Paulo, para hospitais públicos, que o médico não pode prescrever nada que não seja padronizado no hospital. Estou falando do hospital público. O hospital privado, gente, o médico prescreve o que ele quer. Mas o hospital público prescreve, pelo menos, paciente ambulatorial. Quando o paciente está internado, tem hospital que, mesmo privado, segue uma padronização bastante importante, então também não pode prescrever qualquer coisa no hospital privado, não. Tem hospital que dá uma liberada, mas a grande maioria dos hospitais não. Eles seguem a padronização que foi feita. Se o médico Ô, tem aquele... professor, Só um uma pouquinho. dúvida, amor, desculpa. Não, você já fala, só para eu terminar o raciocínio aqui. Se o médico quer prescrever alguma coisa que não seja padronizada, ele tem que seguir todo um critério aí que a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Pode falar, desculpa. Desculpa eu interromper, essa prescrição, somos nós farmacêuticos que temos que saber, ou o médico, quando ele vai
trabalhar no hospital, por exemplo, já tem como escrever ou não? Sim, hoje está muito, muito, mas muito mais fácil porque a gente tem prescrições eletrônicas. Então, a grande maioria dos hospitais tem prescrição eletrônica. Então, no próprio sistema eletrônico é colocado, liberado somente a prescrição dos que são padronizados. Então, é muito mais fácil de trabalhar. Mas a farmácia tem que saber o que é padrão e, se não houver uma prescrição eletrônica, for prescrição em papel, o médico tem que saber se vai ser um livro, tem locais que tem guias, então cada um trabalha de um jeito. Tem locais que o pessoal tem guia. Deixa eu ver se eu acho um guia nosso aqui do hospital. Está ali no outro armário, eu não vou levantar para pegar, não, mas tem hospitais que tem guia. Se você entrar na internet, você acha guia do Einstein, guia do Sírio, então, do HC, onde eu trabalho, então você tem um guia aí. Mas imagine, o médico vai prescrever, tem que ficar olhando o guia. Então, quando é uma prescrição eletrônica, então hoje que o INCOR, por exemplo, tem prescrição eletrônica. Então, no momento que ele vai prescrever, automaticamente o sistema só libera o que é padronizado ou não. Fechado? Tá bom, professor. Obrigada. Imagina, não por isso. Podem me interromper a hora que quiserem, fique à vontade. Redução de custo com a terapêutica, porque não vai ter 300 milhões de medicamentos aí para o médico ficar utilizando aí, ok? E às vezes 2 medicamentos que exatamente têm a mesma finalidade. Então, lembra aquilo que eu falei de oferta e procura na aula passada? Reduzir o número de dosagens, a gente falou também isso na aula passada, o menor número de dosagens, a gente falou o custo de manutenção do estoque, porque é menos espaço que eu utilizo, é mais fácil de eu conseguir organizar tudo isso. Então, quais são as etapas que a gente tem aí para uma seleção? Então, primeira coisa, eu vou escolher uma comissão. Então, existe uma comissão, isso é por lei, tem que ter uma comissão de seleção. A maioria dos hospitais chamam de CFT, que é Comissão de Farmácia Terapêutica. Então, existe uma comissão nesse hospital. O hospital tem que ter uma comissão que é responsável por essa padronização de medicamentos. Aí, uma pergunta que eu faço para vocês: quem vocês acham que deve fazer parte dessa comissão de padronização? Médico, enfermeiro e farmacêutico? Médico, enfermeiro e farmacêutico. Mais alguém? Mais algum outro profissional? Fisioterapeutas, administradores do hospital, não sei. Por que fisioterapeutas? Vamos lá, vamos só voltar um pouquinho, espera só um pouquinho, Gabriel. Médico, enfermeiro e farmacêutico. Então, médico é importante porque ele quem prescreve. Então, é importante que tenha um médico lá. O farmacêutico, que é o farmacêutico quem domina informações do medicamento. Então, é importante que tenha. Ele tem que saber como é que armazena, como é que não. A enfermeira é importante porque ela que faz a administração. Lembra aquilo que eu falei, tem medicamento que você tem que diluir, outro não tem que diluir, um você chacoalha, outro você não chacoalha. Então, a enfermeira tem que conhecer tudo isso. Agora, vamos juntar agora com o que o Gabriel falou. Ele falou do fisioterapeuta e ele falou quem mais mesmo? Esqueci, desculpa, Gabriel. Os administradores do hospital. Ok, por que fisioterapeuta e por que administrador? Assim, eu me baseei na CFT aqui do município do Guarujá, né? A gente tem toda uma equipe, a gente tem fisioterapeuta e tal. Eu acredito que fisioterapeuta deva saber, né? Por exemplo, se o paciente está tomando um anti-inflamatório ou não. Então, eu acho que, tipo, ajudar na seleção. Oi, pode falar. Os materiais usados pelos fisioterapeutas nos pacientes. Ok, então assim, tudo bem, perfeito, Elô e Gabriel. Então, existem duas coisas que estão falando, uma coisa é medicamento, outra coisa é material. Se eu pensar em medicamentos, um fisioterapeuta, ele pode ajudar, mas não sei, eu não vejo muita ajuda, mas ele pode ajudar. Se for para material, ok, tá? Antes de eu continuar, voltar para o Gabriel, a Joana está falando aqui, não teria que ser equipe multidisciplinar? Sim. Quem é dessa equipe? É essa a pergunta. Então, porque equipe multidisciplinar é médico, é fisioterapeuta, tem que ter uma nutricionista, por exemplo, na equipe? Pode ter uma nutricionista. Oi, pode falar. Por causa da alimentação parenteral, né?
por causa de uma interação com o medicamento. A parenteral, a gente vai, não sei se a gente vai conseguir ver esse ano ainda, estava na minha programação, mas não sei se a gente vai consegui-lo. A nutrição parenteral é a responsabilidade do farmacêutico, mas a nutrição participa também, então é importante ter uma nutricionista, ok? Então, por exemplo, a psicóloga, ela faz parte da equipe multidisciplinar, ela precisa fazer parte da equipe da comissão de padronização? Sim, não, talvez? Então, é isso que a gente vai discutir. Gabriel, por que o administrador? Porque eu acho que é ele que vai comprar os medicamentos, né? Daí que vai sair a... Matou. Gente, ele tem que saber, porque se ele autorizou a padronização, significa que ele vai ter que comprar, então ele tem que liberar a grana, tá bom? Então é importante, é uma figura extremamente importante nessa comissão de padronização, porque é ele quem libera a grana. Se é ele quem libera a grana, ele tem que saber que se ele autorizou a padronização, significa que ele autorizou o uso, vai ter que comprar. Cadê o dinheiro? Libera, filho. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então, a gente tem uma equipe muito grande. Existem membros que a gente pode dizer que são membros fixos dessa comissão de padronização. Então, eu diria que membros fixos da comissão de padronização seria o administrador, o médico, a enfermeira e o farmacêutico. Esses seriam os fixos. E tem uns que a gente pode chamar de acordo com o perfil do medicamento. Vou falar alguma coisa de nutrição, então chama nutricionista. Vou falar do medicamento, sei lá, para um psiquiatra, que eu posso chamar, de repente, alguém da psicologia, certo? E assim por diante. Então, a gente tem aí algumas pessoas que são membros, que são volantes, que podem ser chamados dependendo do que a gente vai estar trabalhando. Ok? Então, a gente tem que ter essa comissão, é obrigatório ter em todos os hospitais. Ele vai escolher qual é o perfil farmacológico desse hospital, então, essa comissão que vai definir isso, vai entender, essa definição é feita em cima do nível de assistencial que tem esse hospital, qual é o padrão de utilização que a gente tem desses medicamentos, ok? E quais são as funções dessa comissão de farmácia e terapêutica? Então, tem várias funções aqui. Eu vou falar umas 2 delas aqui, 3 delas, ok? Então, avaliar e selecionar os medicamentos, que nós estamos acabando de falar. Monitorar reações adversas aos medicamentos e erros de medicação. Gente, se está tendo muita reação adversa, para que eu vou manter esse medicamento padronizado? Essa comissão tem que falar, não, peraí, vamos despadronizar, não vamos mais utilizar esse medicamento, alguma coisa desse gênero. Está tendo muito erro de medicação, esse medicamento, o nome é parecido com outro, certo? Dobutamina com dopamina, são nomes muito parecidos, como é que a gente vai trabalhar em cima disso? Ou será que eu preciso manter isso? Isso não vai me trazer problemas com o uso desse medicamento, por conta de nomes muito parecidos? Então, a gente tem que verificar esses erros de medicação. A medicação tem que ser diluída de um jeito, a enfermagem não está diluindo, e assim por diante, certo? E informar a todo mundo da instituição sobre os problemas, quais são as políticas e decisões relativas ao uso do medicamento. Então, elaborar políticas farmacêuticas, que era o primeiro que está aqui, ó, elaborar políticas. Então, quais são as questões de medicamento no formulário? Então, aqui no HC, por exemplo, tem uma série de critérios que o médico tem que preencher. Ele fica louco, ele não quer preencher o documento. Por quê? Porque dá trabalho para fazer. Então, se dá trabalho para fazer, ele não vai preencher. Se não vai preencher, gente, a gente não vai padronizar e não vai comprar. Se ele quer, ele vai ter que preencher, tá? Então, uma das coisas que a gente pede, por exemplo, é que ele apresente estudos farmacoeconômicos que comprovam que farmacoeconomicamente esse medicamento é mais viável. Isso não é uma condição obrigatória, mas assim, seria apresentar do farmacoeconômico, a possibilidade, ou a chance dele padronizar torna-se maior do que quem não apresente estudo farmacoeconômico. Critério de inclusão. Qual é a seleção de medicamentos? Então, o que eu utilizo? Eu tenho algum medicamento já padronizado? Tenho. Quanto custa aquele? Quanto custa esse novo? Lembra lá da farmacoeconomia,
ok? Ah, eu não tenho nada, é uma droga nova, é um mecanismo de ação completamente novo. Vamos discutir, tá? Eu estou padronizando esse, mas eu consigo tirar algum? O que eu vou trabalhar? Ou então criar aí qual é o algoritmo que eu vou ter para tratamento. Então, qual é lá o perfil? A gente falou bastante disso, certo? A gente falou muito disso aí no semestre passado. Então, criar lá qual é o algoritmo que eu vou tratar. Como é que eu vou tratar esse paciente? Qual é o guideline? Qual é a diretriz que eu tenho? Ok? E se eu tenho algum medicamento não padronizado, uma solicitação do não padronizado, o medicamento o médico pediu um medicamento que não é padronizado nos seus, em casa ele tá com a patologia dele controlada com o uso daquele medicamento, eu não posso voltar e ficar utilizando o outro. Mas qual é a política que esse hospital vai adotar para esse tipo de uso desse medicamento? Ok? Medicamento de alto custo ou medicamentos perigosos, qual é a política que eu uso? Medicamentos sob investigação clínica, então os medicamentos uso off-label, então não tem uma indicação em bula. Como é que eu vou tratar isso? Lembrem-se, para uma drogaria, medicamentos off-label é proibido a dispensação. Se dispensar um medicamento off-label na drogaria, o paciente tiver um perrengue, o farmacêutico que dispensou aquilo, ele pode ser processado, porque ele está dispensando uma droga que é off-label. Não tem indicação em bula para uso daquilo. A gente tem muitos medicamentos que são uso off-label que estão em pesquisa aí. Como é que você vai tratar o paciente? Mas o paciente tem que estar ciente, tem que assinar um termo de consentimento, coisas desse gênero aí. Então, são coisas importantes aí que a gente tem que ter, tá? Normalização sobre representantes de indústria e propaganda de medicamento. Vou pegar exemplos clássicos que a gente tem, né? Principalmente em pacientes de convênio, principalmente, né? Pacientes de saúde suplementar, o pessoal adora o pessoal adora aí dar amostra grátis. E o pessoal fica com um sorriso daqui a aqui quando sai com a amostra grátis. Gente, a amostra grátis é para tapar buraco, né, gente? Vamos ser bem sinceros. O médico dá uma amostrinha lá, que a amostra grátis é conteúdo reduzido, certo? Ele dá uma caixinha que tem, sabe, 4 comprimidos, 10 comprimidos. Depois o paciente vai ter que ir na farmácia comprar. Eu vou pegar exemplo aí, Jardiância aí. Gente, custa 200 pau com uma caixinha de Jardiância. Ele dá uma caixinha lá com 7 comprimidos, o paciente sai com um sorriso daqui a aqui, só que o médico trocou o medicamento de repente. Será que o paciente precisava realmente desse Jardiância, desse medicamento novo? Não disse que não. Estou falando, será que ele precisava? Ok? Então, são coisas importantes para a gente questionar aí. E como é que é a política? No serviço público é muito complicado. Um medicamento não padrão amostra grátis, por quê, gente? De novo, o laboratório está fornecendo. E a hora que acabar isso, ele vai continuar fornecendo? Então, é a pergunta que a gente faz. Então, a gente faz com que o laboratório assine um termo que ele vai manter o tratamento daquele paciente enquanto aquele medicamento não for padronizado no hospital. Se ele nunca for padronizado, ele vai ter que manter o tratamento daqueles pacientes, de quantos pacientes forem, que forem discutidos com o médico, até o medicamento ser padronizado. Se não for padronizado, vai manter o resto da vida. Por quê? A gente não pode interromper o tratamento de um paciente, certo? O paciente não tem grana, vai comprar um Jardian, sair 200 pau na drogaria, não tem dinheiro, ok? Deixa eu ver uma pergunta aqui da Paula. Os medicamentos off-label, como por exemplo o manitol no suco de laranja, basta ter um estudo para poder ser utilizado ou tem que ter passado por resultados positivos em experimentos? Então, na verdade, assim, depende do estudo. Quando a gente fala de estudo clínico, Paula, a gente tem estudo, quando a gente faz uma avaliação de estudo clínico, eu tenho estudo clínico que tem característica muito forte, nível que a gente chama de nível de evidência. Um forte nível de evidência, ele resolve o problema. Senão, a gente vai ter que ter estudos. E algumas vezes, infelizmente, e algumas vezes são coisas que são consagradas ou coisas que, assim, olha, o médico está muito mais habituado a usar isso em vários pacientes. Não é um caso, 2 casos. O médico está monitorando isso. No caso do monitor específico, já é consagrado diluir ele em suco de laranja para o paciente tomar para poder fazer o exame aí, ok?
Então, falei aí de amostra grátis. Vamos ver quem é o próximo. Avaliar o uso de medicamentos detectando os problemas aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ok, Paulo. Então, dados globais do consumo de medicamentos. Então, existe uma coisa que é dose diária definida. Então, dose diária definida, a gente consegue comparar. Será que eu estou usando muito mais medicamento do que o mundo não está usando? Será que o meu consumo de medicamentos na minha unidade está interessante, não está interessante? Então, isso aqui é coisa bem interessante, a gente usa para fazer, principalmente para antibiótico, mas não é só antibiótico, qualquer medicamento eu consigo fazer DDD. Mas aí a gente consegue avaliar frente ao mundo inteiro se o nosso consumo está alto ou está baixo de medicamentos. Então, o segmento de indicadores do uso de medicamentos, o DDD é um próprio exemplo dele, avaliação do uso de medicamentos, segmento de problemas relacionados com medicamentos, de novo aquela farmacovigilância, avaliar resistência antimicrobiana, será que a gente não está prescrevendo muitos medicamentos aí de última geração? Como é que está? Execução de medidas para a promoção do uso racional. Então, o que eu posso fazer aí? Então, tem toda uma série aí, segmentos, supervisão, auditoria, obtenção de informações sobre opinião de interessados, evitando que, assim, não adianta você falar assim, vou pegar um expertise aí, mas o expertise trabalha no hospital e também trabalha para o laboratório. Gente, você trabalha para o laboratório e tem um viés, que a gente chama de viés aqui, né? A gente tem muito aqui dentro do Hospital das Clínicas, porque o Hospital das Clínicas está ligado à Faculdade de Medicina. Queira ou não queira, a Faculdade de Medicina da USP é a melhor faculdade de medicina do nosso país, é a mais conceituada no nosso país. Então, os professores que estão dentro da faculdade são os mesmos que dão consultoria nos laboratórios farmacêuticos. Então, eles estão dentro da faculdade, estão dentro, olha só, estão dentro da faculdade, estão dentro do hospital e estão lá no laboratório. Gente, ele vai defender os três de acordo com o interesse dele, então precisa tomar um pouco de cuidado com isso tudo. Qual é a recomendação para o uso de off-label? Exemplo de off-label, vou pegar um exemplo bem rápido aí. Eu tinha sildenafila, então sildenafila, agora já tá ok, está em bula, mas sildenafila há uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais até, era uso único e exclusivamente, o pessoal usava aí sildenafila ou uso recreativo, enfim, o uso para disfunção erétil, ok? Só que a gente utilizava aqui dentro do hospital sildenafila para hipertensão pulmonar, hipertensão pulmonar. Então, era um uso off-label, não estava descrito na bula, e a gente utilizava. Então, eu tinha pacientes, como eu tenho ainda hoje, que usam 8 comprimidos de sildenafila por dia, pacientes do sexo feminino. Então, mulheres tomando sildenafila, só que, à época, só existia uma sildenafila que era o Viagra. Então, imagina você dar para uma mulher tomar Viagra 8 comprimidos por dia. Era uma coisa muito estranha, né? Mas era um estudo, fazia parte. Então, hoje a gente já tem um medicamento que tem na bula essa indicação para hiperplasia. Desculpa, estou com hiperplasia na cabeça. Para hipertensão pulmonar, que é o Revatio. Tá? É sildenafila, mas com o nome comercial Revatio. Então, se você pegar a bula do Revatio, está lá com a hipertensão pulmonar. Pegar a bula do sildenafila Viagra, e está para outra indicação. É o mesmo medicamento, mas com indicações diferentes aí, ok? A Elo está dizendo que é utilizado nos bebês. Isso mesmo, a gente usa justamente para hipertensão ou para via canal arterial do bebê aí, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, quais são os princípios para uma criação dessa comissão de farmácia terapêutica? Aí vem exatamente o que disseram aí, que vocês comentaram aí no chat. Então, tem que ter uma equipe disciplinar, multidisciplinar. Só precisa saber quem é essa equipe, ok? Tem que ser transparente, tem que ser ético, compromisso com a qualidade do trabalho, acho que não precisa discutir. Pessoas com competência técnica e apoio da administração, porque é ela quem solta essa grana. Quais são as recomendações que eu tenho para essa comissão? Então, tenho que definir essa agenda de reuniões, então a gente tem reuniões, aqui no HC a gente faz reuniões mensais, então todos os meses essa comissão se reúne, trabalhar com evidência científica, acho que não se discute, sem evidência científica não dá,
trabalhar com outras comissões, então comissão de prontuário, comissão de óbito, comissão de segurança do paciente, porque isso tem interface entre eles. Implantar protocolo clínico, cansamos de falar, transparência a gente já falou. Validação de fornecedores, eu vou deixar para falar na próxima aula de validação. A tomada de decisão aí, a tomada de decisão, eu bato o martelo com que eu vou padronizar ou não. Tem que ser impessoal, então, de novo, sem conflito de interesse nenhum, independente. A gente define um relator para cada caso. Então, dentro daquela comissão, a gente fala, olha, quem vai estudar essa solicitação de padronização vai ser o farmacêutico, o próximo vai ser o enfermeiro, o próximo vai ser o médico, o próximo vai ser não sei quem, o administrador. Ele que vai fazer uma avaliação e vai trazer para o grupo qual foi a avaliação que ele fez. Tem evidência científica, não tem? O que ele acha? Qual seria a posição dele? É só vocês lembrarem lá, quem lembrar lá das vacinas para a Covid aí, que a gente discutiu aí. Então, quem lembrar da vacina para a Covid aí, quando foi feito o parecer de se ia padronizar ou não, ou se estava aceitando ou não o uso da Coronavac aí, por exemplo, né, certo? Eles tinham lá, lembrem lá da reunião que a Anvisa fez, então tinha um relator do caso e cada um falava um pouquinho. Então, aquilo é uma padronização. O que eles fizeram para a vacina é uma padronização, é uma seleção, vamos ou não, ok? A maioria tem que concordar, então vence o que a maioria achar. Em caso do empate, o coordenador dessa comissão é quem define, e é sugerido o parecer dado pelo farmacologista e um membro da especialidade da área. Por quê? O farmacologista, nós farmacêuticos, somos quem detemos aí a informação desses medicamentos. Então, esse era o básico que eu queria passar rapidamente sobre padronização. A aula que vem, a gente vai começar a falar de compra de medicamentos. A gente vai falar de compra de medicamentos. Lembrem que eu passei um trabalho para vocês da semana passada, que vocês têm até sexta-feira da semana que vem, que é para me entregar, tá bom? Eu vou fazer rapidamente, super rápido, aí a chamada aí da segunda parte da aula. Aline Berti. Desculpa, que eu estou com a lista errada. Ana Beatriz. Presente. Ariane. Ariane está aí, ok. Caroline Pegos. Estou aqui, professor. Você não estava na primeira parte, Caroline? Estava sim, estava aqui. Estou aqui o tempo todo. Desde o começo. Vou pensar no seu caso. Caroline Torres. Presente. Walter, estou fazendo as duas, tá? Eduarda. Eduarda dou-lhe uma, Eduarda dou-lhe duas, ok. Stephanie está aí, ok. Esther, dou-lhe uma, Esther, dou-lhe duas, Esther está com falta. Fernanda. Oi, professor. Fernanda. Oi. Gabriel Carvalho. Presente. Gabriel está com falta. Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes está com falta. Gabriela Negrão. Gabriela Negrão, ok. Gabriela Rodrigues. Ok. Gabriele Brandão. Presente. Obrigado. Gabriele Santos. Presente. Gabriele Mércia. Presente. Ok. Gabriele Andrade. Ok. Guilherme. Ok. Heloísa. Ok. Oi, presente. Bianca. Ok. Irabel. Presente. Irlano, desculpa. Presente, professor. Ok. Isabela Cunha. Isabelle dos Santos. Presente. Jéssica. Jéssica dou-lhe uma. Jéssica está com falta. Joana Meirelles. Ok. Joana Oliveira.
Presente. Ok. Kilder. Kilder. Presente. Laís. Laís está com falta. Larissa. Larissa, ok. Laura. Laura está com falta. Leandro. Presente, professor. Leidiane. Presente, professor. Letícia. Ok. Letícia Nogales, Letícia Lima. As duas estão? Ok. Luma, acelerar porque tem 2 minutos. Luma, ok. Marcela Ferrante. Marcela Doliuma.